Nós estamos no segundo bloco do Educação, discutindo mensagens de livros que trazem histórias que ensinam e que são uma boa dica de leitura para você, seu filho ou aluno. Você parou dizendo que antes você contava a história, como é que é? Educar. De uma forma que, para educar. Para educar. Para educar. Né? O que é isso? Por que esse gesto? Eu lembro, quando eu faço isso, eu lembro muito do Esopo, que foi quem criou as primeiras fábulas, os primeiros provérbios, né? E ele criou isso justamente para ordenar a sociedade, para que ela não saísse do eixo, não causasse desajustes dentro do perímetro urbano. Olha, e tudo mais. Que genial. E isso, claro que culturalmente veio sendo trazido para a gente. E tem muita gente que ainda usa e cada vez mais engessando e botando na caixa, né? Para engessar, para formatar. Eu dou oficina para professores do município. Uma vez uma professora, eram 40 mulheres numa sala, uma delas olhou e falou assim, eu já disse mesmo para os meus alunos. Perceba, dona Baratinha, escolheu e morreu sozinha. Nossa, gente, que horror, meu Deus do céu. Coitado dessas crianças. Aí eu engoli seco. Ou seja, aceite qualquer coisa, meu amor, para ter companhia. Olha só. E aí eu olhei para essa mulher, eu respirei e comecei a perceber nela quais as angústias que ela tinha. E as pessoas começaram a tentar gritar com ela, ou agredir, gritar assim, a palavra, né? Pontuar e tal. Eu falei, não, olha só, mas de alguma forma ela está certa. Se você olhar a Dona Baratinha com o perfil da mulher da maioria das garotas que temos hoje, que olha o rapaz pelo seu carro, né, pela sua roupa, ela não vai nem escolher, ela vai naquele pronto. Pelos seus músculos. Pelos seus músculos, e a relação realmente não dura. Que tipo de relação será essa, né? Mas se a garota tiver um berço tal, e for mais introspectiva para ela mesma e querer trazer para ela o que for de melhor para ela, ela vai olhar para o outro com um outro olhar. Da boa companhia. Da boa companhia, né, da amizade e tudo mais. E aí sim, como a Dona Baratinha, ela vai se dar o luxo de olhar para os rapazes e definir. Não, esse rapaz é um que eu quero para a vida inteira ou não. Você é uma ótima mediadora, você, hein, Márcia? Porque assim, ser um rapaz que não se quer para a vida inteira, não quer dizer que você vai ser inimigo dele. Pode ser amigo. E esse livro do Câmara Cascudo, você disse que ele traz esses contos que não engessam a cabeça das pessoas. Me fala assim, o diferencial, detalha isso um pouco mais. Tá. Aqui a gente tem um conto que eu acho muito especial, que é o Fiel Dom João, que era um serviçal do rei, e o rei, no leito de morte, pede a ele que proteja o seu filho a todo custo. E o fiel Dom João acha aquilo um orgulho, quase como se tivesse ganhado uma patente real. E o rapaz se mete em várias tramas, e ele vai buscar uma princesa numa outra terra que só gosta de ouro e prata. Ele passa por questões que um corvo vai avisando para o fiel Dom João, olha, isso vai acontecer assim, então você tem que agir assim. E você nunca vai poder falar, e se falar você vai virar pedra. E ele, no alto do seu orgulho, é como aquela criança que dão para ela uma florzinha para segurar no grande evento da escola, e ela está ali morrendo de vontade de fazer xixi e não larga a flor. Ela é capaz de se urinar ali e não larga a flor. E no final, o fiel Dom João, ele fica empedrado, porque ele não aguenta. Ou seja, até que ponto você consegue se colocar à disposição do outro e não perceber que você precisa estar à disposição da sua vida? Genial. E é por aqui que os contos, eles trazem, porque eles trazem... Eu acho interessante também, só acrescentando, que, na verdade, a leitura, né, você, quando lê, é uma coisa muito pessoal, né? De repente, você fez essa leitura, de repente, o outro faz de outro jeito, né? E, às vezes, o que a gente acha que ele está encontrando agora, daqui a 5 anos, ele vai encontrar de outro jeito. Então, certamente. Isso é uma coisa que... Isso que é o mais maravilhoso. Isso que é o mais maravilhoso. Ele nunca é o mesmo. É entregar né? essa história, né? Entregar a história e deixar que a história converse com quem quer que seja, sem você já, antes de tudo, já vir com alguma moral, vamos dizer assim. Eu vou ler essa história, porque essa história fala sobre covardia, sobre... E o legal não é você entender, né?
Por exemplo, eu conto uma história que é de uma onça, sempre conto essa história, milhões de vezes eu conto a história da onça e da tartaruga. Na minha visão, que é claro que o narrador, ele pensa, né? Então, eu penso assim, eu quero provar com essa história que a força maior é da inteligência, não é do... Aí eu conto. Só que um dia eu estava contando uma criança, porque a onça engana, a tartaruga engana a onça inventando uma história. E eu achava o máximo isso. Aí quando eu fui um dia contar, perguntei para a criança disse, imagina, o que a tartaruga fez? Aí a criança falou, um truque. Falei, caramba, eu nunca tinha pensado no truque. O truque tem uma coisa de desvalor, né? É um truque. É um truque. E para mim não Tanto é. Quando é mágica, fala assim, é mágica? Não é mágica, é truque. Mas porque olha mágica tem aquela... faz um truque, né? Mas olha que época, genial, você pensar, entendeu? Você ver já com uma coisa pré-concebida, vou contar uma história para falar que a maior força que existe é da inteligência, e a criança devolve para mim que isso é um truque. É um truque. Agora, Muito vou legal. passar para você, Silvia. Quero depois ouvir mais contos aí do Câmara Cascudo, porque livro é assim, se a gente ficar parada, a gente passa o programa inteiro. Fala um pouquinho do livro que você trouxe. Pois A ovelha vai com as outras? Maria vai com as vai outras. com as Vai dar uma outras, ovelhinha. da maravilhosa Silvia Ortoff. O que acontece? Eu percebi, como contadora de histórias, como professora, que algumas histórias meio que te perseguem. Então, essa história aqui me perseguia muito, porque a história de uma ovelha, naquela expressão, Maria vai com as outras, né? Que é isso? É uma expressão que significa que você não tem a sua própria opinião. Você acaba seguindo a opinião dos outros sem discutir. Não conversa, não dialoga, fala, deixa pra lá, eu vou fazer o que a Dani falou mesmo. E não conversa, até para oportunizar uma mudança de opinião. Então, essa história da Maria, que foi a própria Silvia que desenhou, olha que bonitinho. Olha. Ai, meu Deus. É uma ovelha, e essa história eu contei, sei lá, 100 mil vezes. E um dia eu parei para pensar e falei, cara, essa Vira história... um pouquinho melhor ali para a câmera 2, isso, para ele chegar aí, para a gente pegar bem. Legal. Na verdade, essa história estava falando de mim. E eu não percebi, sabe? Depois eu parei e falei, caramba, eu estava precisando me convencer de que era imperioso, naquele meu momento de vida, me posicionar, falar. Não precisa... Uma história infantil, Uma história Silvia. infantil. Isso é maravilhoso nas histórias, né? E por isso que eu amo tanto essa história. E quando a gente conta para as crianças, né? E eu canto também, eu fiz uma música para acompanhar a história. Mas eu acho assim, pegar essa ideia da ovelha, né? A ovelha que não fala nada, que acompanha as outras. As outras, quando o pastor tá, né? A ovelha vai para lá, todo mundo... Então, eu acho assim, essa história é genial e essa história mudou a minha vida. Porque a partir dessa história... Era o insight, era a gota que você estava precisando. Educando o adulto. Educando o adulto. Então, toda vez que eu contava essa história, né? Eu contava muitas vezes, eu pensava assim, gente, por que essa história? E aí eu percebi que, na verdade, a história que estava me contando. Estava falando do meu momento, da minha necessidade naquela situação, né, de ter uma outra postura, de não ser Maria vai com as outras, de pensar, de refletir e de debater. E muitas vezes acontece isso, né? A gente tem uma opinião e fala, deixa pra lá, não vou falar nada não, porque... E não é importante. Então essa história para mim, assim, ela é um divisor de águas. E é uma história infantil. E é uma história infantil educando o adulto, né? E é muito importante. E é fantástico. Tem a ver com o que você falou. Engraçado que aqui acontece uma sincronicidade. As pessoas escolhem os livros que querem, mas sempre acontece essa sincronicidade. Você estava falando de quadrado, né? Está no quadrado, de todo mundo pensar da mesma forma, de todo mundo fazer a mesma coisa, e de repente você vem com Maria vai com as outras. E aí vou lançar a pergunta que todo mundo fala assim, pô, Daniela, tu me perguntou isso no programa, não estava esperando. Então eu estou falando isso para eles irem se preparando. Ai, meu Deus. O que vocês acham na vida de vocês que vocês se sentem ou se sentiram nesse papel de Maria vai com as outras e que por dentro existe uma revolução aí presa? De ter que fazer o que todo mundo faz porque tem medo de crítica, porque tem medo sempre que o outro vai dizer não, isso não é legal não. E aí não está bancando, de repente, o seu desejo, o que pensa. O Álvaro Campos, que é o heterônimo do Fernando Pessoa, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que nós vivemos no intervalo entre os desejos dos outros, entre os nossos desejos e o que os desejos dos outros fizeram de nós. E eu, e você fala aí, eu me vejo na adolescência muito Maria vai com as outras, né? Até que você conseguisse libertar do que o desejo dos outros quer que você faça,
nossa, você precisa mergulhar. E eu mergulhei no livro. Eu me Foi a mergulhei literatura que te libertou? na literatura. E a literatura me libertou, me deu um norte, me deu um caminho, me apresentou vários personagens. O conto popular, então, ele te apresenta vários personagens com várias personalidades diferentes, e ali você vai se encontrando. E quando você se encontra, você vai para a vida. Você descobre. E foi aí que eu comecei a trabalhar o contar histórias para a cura. Gênia, que foi que ela contou histórias e ela se curou. Sim. Robson. Dani, eu acho que eu nunca tive esse problema, não. Eu sempre fiquei muito à vontade para me posicionar. O que a maturidade nos traz é que eu escolho as pessoas para as quais eu vou me posicionar. Sim, isso é fundamental. No momento, porque para algumas pessoas eu penso que é desnecessário eu expor a minha opinião, meu ponto de vista, meu posicionamento, alguma ideologia que eu tenha, se aquilo só vai gerar um choque, se eu não vou conseguir extrair nada da discordância daquela pessoa. E isso que ele está falando, vê se eu estou entendendo certo, não quer dizer que você não vá se abrir para pessoas que pensem diferente de você. Não, pelo contrário. Depende da postura da pessoa. Exatamente. Eu acho muito bom uma conversa com alguém que pense diferente, porque eu sei que em algum momento eu vou extrair alguma coisa ali que vai acrescentar no meu eu. Vai te dar um caminho. Agora, eu escolho a pessoa por entender que aquela pessoa ela tem alguma coisa para passar. Uma troca. Uma troca que não vai haver assim, um choque de opiniões que seja muito desconfortável. Perfeito. Vou finalizar aqui. Silvia, a gente já encerrou o tempo, mas eu quero ouvir você, rapidinho. Bom, aqui nessa história da Maria, né, na verdade são coisas tão simples, porque o que acontece com ela, e que era o que acontecia comigo, de coisas de aceitação mesmo, de você escolher, por exemplo, eu sou contadora de histórias e eu saí do Brasil, fui contar a história fora, e eles acharam estranho a roupa, acharam estranho, só que quando você entra em cena e você fala e você conta, o teu tamanho, né, as pessoas percebem, então, para mim, essa história funcionou desse tamanho, para me deixar à vontade para ser o que eu quiser ser. Na sua identidade, isso. até profissional, como contadora de histórias. E se eu sou alta ou se eu sou baixa, se eu sou magra ou se eu sou gorda, não importa. Se eu tá sou com branca, vestidão ou se tá com taiê. Exatamente. O que interessa é que eu tenho um afeto, as histórias afetam e essa história vai chegar onde ela tem que chegar. Então foi isso que a Maria me ensina, até porque ela termina a história comendo uma feijoada, tomando uma limonada de frente para o mar e fazendo da vida dela o que ela quiser. Que beleza. Gente, muitíssimo obrigada por esse papo tão gostoso. Queria poder ficar aqui mais tempo com vocês. Parabéns pelo livro, viu? Mais uma vez, mostra lá a capa para a gente ver, visualizar. Muito bacana. O Andar Invisível, estou super curiosa. Voltem sempre e sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos felizes, paz do eu e até lá. Ela perambula pelo mercado de sonhos. As vendedoras estenderam os sonhos sobre grandes panos no chão. Chega ao mercado o avô de Joana, muito triste porque faz muito tempo que não sonha. Joana o leva pela mão e o ajuda a escolher sonhos, sonhos de marzipan ou algodão. Asas para voar dormindo. Vão-se embora os dois tão carregados de sonhos que não haverá bastante noite.